Bem, meus irmãos, como mencionado, como o Marcos mencionou o tema, tempo de restauração. Primeiramente, que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. Irmãos, tempo de restauração. Tempo de restauração, tempo de reformar, tempo de reparar. Esse tempo é hoje. Mas vamos fazer uma pergunta nas Escrituras. Eu gostaria que os irmãos todos abrissem essas Escrituras. Vamos fazer uma pergunta para o nosso Senhor Jesus. Vai ser um estudo bíblico. Hoje o pregador seria o irmão Kleber, né? Só que ele foi trabalhar hoje. Então, eu vou montar o sermão junto. Eu vou estudar junto com os irmãos. Então, estudando juntos, né? Vamos estudar junto a palavra de Deus, né? Embaixo, seria melhor, meu irmão. Vou pedir um secretário daqui a pouco, tá? Lá embaixo. Irmãos, vamos perguntar para Jesus, por que Jesus ainda não veio? Ou seja, o que tem que ocorrer antes que Cristo venha? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, verso 19 a 21. Nesses 3 versículos, meus irmãos, ali vem narrando algo importante. Ali nós entendemos por que Cristo ainda não veio. E o que tem que ocorrer antes que Ele venha. Mas por que Cristo ainda não veio? Então, irmãos, eu citei Atos 3, 19 e 21, mas eu quero ler o texto, primeiramente, é de Mateus, capítulo 17, verso 10, verso 11 a 12. Depois eu vou ler Atos. Não desmarquem de Atos, não, porque a gente vai ler Atos 3 também, tá? 17, versos 10. O Senhor Jesus, Ele diz o que tem que ocorrer antes que Ele venha. Ele disse assim, 17, verso 10. Os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhe respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará quantas coisas? Todas as coisas. Irmãos, observe bem o tempo desse verbo. Elias virá. Está no presente ou está no futuro? Está no futuro. E aí diz também que esse Elias, além de ele virá, e que mais? Restaurará. Também está no futuro. Agora Cristo fala de um Elias para que nos seus dias que era passado. É o verso seguinte, verso 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas digo que Elias veio, mas fizeram tudo o que lhe quiseram. Assim também farão eles padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Observe aqui, meus irmãos, observe que Jesus falou de 2 Elias. Um Elias que já veio, que os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Não que João Batista fosse aquele Elias, o tisbita, que foi trasladado, mas é que João Batista, segundo o anjo, quando o anjo falou com Zacarias, o anjo falou com Zacarias, lá em Lucas 1,13, o anjo falou com Zacarias, que João Batista, ele teria o espírito e as virtudes do profeta Elias, ou seja, aquele Elias que foi trasladado ao céu. João Batista teria o mesmo caráter dele. E João Batista foi conhecido como sendo um Elias, mas não que ele fosse o Elias tisbita. Mas Jesus falou que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Aí os discípulos entenderam que o Elias que já veio representava João Batista. Mas Jesus falou de um outro Elias, o Elias do futuro. O Elias do futuro tinha uma grande missão. Esse Elias do futuro, Cristo falou, ele virá e ele restaurará todas as coisas. Então, esse Elias não é João Batista, porque João Batista não restaurou todas as coisas. Mas aqui fala de um Elias que haveria de restaurar todas
coisas. Mas vamos descobrir quem é esse Elias. No livro de Atos, capítulo 3, verso 19 a 21, então, antes que Cristo venha, o que tem que ocorrer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus? Aqui diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim, o que mesmo? Os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Verso 20: e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Verso 20, esse verso é interessante, meus irmãos. Verso 21: convém que o céu o contenha. O que é conter, meus irmãos? É seguro? Convém que o céu o segure. Até quando? Isso, até aos tempos da restauração de quê? De tudo, ou de todas as coisas. Restauração de todas as coisas? Desde quando essa restauração? Desde o princípio? Aí diz, desde o princípio. Irmãos, então antes que Cristo venha, o céu está segurando Jesus lá. Está segurando. Até os tempos da restauração. Mas aqui diz que é para ser feita uma restauração de todas as coisas. Essas coisas é desde o princípio. Então a nossa mente tem que voltar para o princípio. Irmãos, no princípio, Deus, Ele criou 3 coisas muito importantes. Criou várias coisas. 3 coisas que Ele criou antes da entrada do pecado no mundo. Essas 3 coisas que Ele criou antes da entrada do pecado, elas estão arruinadas. Se elas estão arruinadas, elas têm que passar por uma obra de restauração. Nós só restauramos uma coisa quando uma coisa está arruinada, né? Então, restauração e reforma é a mesma coisa. A gente só reforma uma casa quando aquela casa está velha ou arruinada. É restaurada uma roupa quando aquilo está, um objeto qualquer, quando está arruinado. Então, tem 3 coisas que Deus criou lá no princípio, como diz aqui a profecia. Essas 3 coisas estão arruinadas e elas precisam, então, passar por uma obra de restauração. Vamos ver quais são essas 3 coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 29 a 30, nós vamos descobrir quais são essas 3 coisas. Eu gostaria que a participação dos irmãos. Quando Deus criou o homem, Deus deu um cardápio para o homem. Nós, lendo esse versículo de Gênesis 1, capítulo 1, verso 29 e 30, nós vamos ver se esse cardápio que a multidão de hoje, será que a multidão está seguindo esse cardápio que Deus determinou? Qual foi o cardápio? Quem quer ler? Gênesis 1, 29 e 30. Muito obrigado, irmã. Então Deus deu esse cardápio, né? Para o homem. Eis que vos tenho dado toda a erva verde que produz semente, toda árvore que produz fruto, ser-vos-á para mantimento. Então foi esse cardápio que Deus deu para o homem comer. Mas hoje, esse cardápio está arruinado. Deus deu para o homem as frutas, as verduras, os cereais. Aí fala toda a erva verde, ou seja, todos os cereais. Mas esse cardápio está arruinado, ou seja, hoje está incluso a alimentação cárnea. Deus não deu carne para o homem ao criá-lo. Deus deu as coisas da terra, as coisas naturais. De acordo com o versículo, foram as frutas, verduras,
e cereais. Queridos irmãos e amigos, os irmãos perceberam que no versículo 30, Gênesis 1:30, nem os animais que hoje nós conhecemos como carnívoros, eles não comiam carne. Quem quer ler o verso 30 de novo? O verso 30. Então, até os animais que hoje são carnívoros, lá no Éden, eles não eram carnívoros, porque lá no Éden não existia a morte. A morte veio depois do pecado. Lá no Éden, o leão não comia nenhum animalzinho, porque se ele fosse comer, o animal iria morrer. E a morte é resultado do pecado. Então, até os animais que hoje são carnívoros, lá no Éden não comiam carne. Então, Deus quer que nós vivamos no futuro em um Éden restaurado. Em um Éden restaurado. E esta reforma, ou seja, esta restauração deve começar aonde? Aqui na terra, né? Então, o que está arruinado aí? A alimentação do homem. Outra coisa que está arruinada, Gênesis 2, verso 2 a 3. Né? O que aí diz em Gênesis 2, 2 a 3? Quem quer ler rapidamente? Obrigado, irmã. Aí no livro de Gênesis 2:2, diz que Deus fez 3 coisas importantes no sábado, né? Deus descansou, abençoou e santificou. Qual dia que ele santificou? O sábado. Então, Deus fez 3 coisas para com o sábado. Deus abençoou o sábado, descansou no sábado e santificou o sábado. Mas hoje, a maioria no mundo, né? Muitos santificam a sexta-feira. Outros santificam ou guardam o domingo. Mas a palavra de Deus diz que é para nós santificar qual dia? O sábado. Então deve de haver uma restauração no dia de santificação. Ou seja, muitos estão guardando dias diferentes. Nós temos que voltar para a origem, que é santificar o sábado. Agora tem uma terceira coisa também que precisa ser restaurado. Gênesis 2, verso 24. Como é que aí diz? Deus, quando criou o matrimônio, ele disse: deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e serão os 3 uma só carne. Foi isso que ele disse, meus irmãos? Serão quantos? E serão os 2 uma só carne. Aqui Deus, ele então, aqui fala da seriedade do matrimônio, que compreende 2 pessoas, não 3, não 4. E hoje, infelizmente, né, as pessoas, obrigado, irmão, casamento entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus fez. E assim que Ele quer, um homem e uma mulher. E, queridos irmãos e amigos, a gente percebe que o mundo está na contramão, né? Nós vivemos na contramão em relação ao mundo. Então Deus quer uma restauração no matrimônio também. Mas nessa noite, nós não vamos falar das 3 coisas, né? Não vamos falar do matrimônio, não vamos falar do sábado, mas nós vamos falar de um tema: a restauração na alimentação. Deus quer que voltemos à origem. Queridos irmãos e amigos, mesmo após o pecado, Deus ainda não autorizou o homem a fazer uso do alimento cárneo, ou seja, da carne como alimento. Nós vemos isso no livro de Gênesis 3, verso 18. Quem quer ler rapidinho? Quem quer ler? 3,18. O que Deus disse aí? Espinhos e cardos também te produzirá, e ela, o que a terra dará? E tu comerás a erva do campo. Irmãos,
Deus aqui ainda não deu carne para o homem comer. Quando ele disse, tu comerás a erva do campo. Os irmãos sabem que a erva são cereais, tudo que nasce na terra, né? Os irmãos percebem que é igual o milho. O milho, quando nasce, quando planta, é um matinho, né? Depois vai dar a espiga, depois vai dar o grão, né? Feijão, o arroz, o trigo. Então, a Bíblia chama de erva, a erva da terra. Então, aqui Deus não deu carne ainda para o homem usar como alimento. Mas o que isso tem a ver? Eu queria pedir um secretário para poder escrever ali, né? Quem tem uma letra bonita, né? Bom Cleiton, por gentileza, Bom Cleiton. Devo escrever? Não? Quem gosta de escrever? Né? Isso, né? Mondelei. Vamos pode escrever? Oi? É escrever números. Ah, é? Quem? A Mamilene? É para escrever números, né? É números. É no quadro, tá, meus irmãos? Vamos fazer um quadro aqui, um antes e depois, tá? Tá? Vamos... números, até minha caligrafia que é feia sai bonito, né? Então, números, é número dele, não se preocupe. Os irmãos vão ver, confira comigo na Bíblia de vocês, meus irmãos, confira na Bíblia de vocês. O Mondelei vai escrever no quadro, tá, Mondelei? Você coloca numa coluna, tá? São 2 colunas, tá, irmão? Tudo que eu vou falar agora, você vai escrever na primeira coluna, tá? Irmãos, enquanto Deus, olha só, Deus então deu uma alimentação ao homem, Deus não autorizou o homem a comer carne. Vamos ver quantos anos vivia em média um homem que não comia carne. Gênesis 5, versículo 5. Quantos anos Adão viveu? Vocês vão ler, tá? Vocês vão ler. Leia para mim. Até criança pode ler. Pode escrever, Mandelei. Adão viveu quantos anos, meus irmãos? É muitos anos, né? 930 anos. 5, verso 8. Com a outro personagem. Quantos anos viveu Enos? Quem quer ler? 5, verso 8. Ok, 912 anos. Como já pensaram nisso? 912, né? 5, verso 11, né? 5, verso 11. Enos. Quantos anos viveu Enos? Vamos ver quantos anos? Tem que ler bem alto. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Irmãos, 905 anos. É muito tempo, né? Eu vou adiantar um pouquinho mais, né? Vamos anotar aqui mais um personagem. 5, verso 14. Cainã. Nome bonito, né? Cainã. Quantos anos viveu Cainã? Quem quer ler? Rapidinho, rapidinho. Cainã. Isso, Cainã viveu 910 anos e morreu. É muitos anos, né, meus irmãos? O Brasil tem 500 anos de descoberta, né? 910 anos. Vou falar um pouquinho mais, né? 5, verso 20. O avô de Noé, Jared. 5, verso 20. Quem quer ler? Parabéns, hein? Jared viveu 962 anos e depois morreu. Vou pedir para uma outra pessoa agora ler. Alice, né, Alice? 5, verso 29. Vamos ver aqui, Matusalém, meus irmãos. Este foi o homem que mais viveu. Quantos anos, Alice? Lê aí, Alice. Não. É 5, 27. Desculpe. 969 anos. É muitos anos, né, meu Messias? Nós não temos nem 69 ainda, meu Messias. Né? 969 anos e morreu. Queridos irmãos e amigos, é muitos anos, né?
969 anos. Vamos ver Noé, Gênesis 9, 29. Noé, olha só, meus irmãos, 969 anos. Isso é quando não comiam carne, né? Quem quer ler para mim? 950 anos. E depois morreu. Irmãos, os irmãos podem perceber ali, ó, 900, 900, 900. Era a média de vida de um homem, de uma pessoa que não comia carne como alimento. Mas depois que houve o dilúvio, Deus permitiu que o homem usasse a carne como alimento. Agora nós vamos ler isso na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 9, verso 3 a 5. Nós vamos ver, aqui foi a primeira vez que Deus autorizou o homem a comer carne de animais. Houve dilúvio, a arca estava como se fosse um navio sobre um grande mar. Deus poderia sustentar o homem da mesma maneira como sustentou os animais, mas Ele permitiu que o homem comesse carne. E vamos ler, e depois vamos ver o que foi que aconteceu. Escute, por gentileza, eu vou ler. Olha só, 9, versículo 3. Tudo que se move e vive será para o vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Deus que deu a partir daquele momento, né? Tudo vos dou agora. Olha a restrição que Ele faz. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E se comesse? Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Disse mais, como também da mão do irmão, da mão do homem, de cada um requererei a vida do homem. Irmãos, Deus então aqui, Ele permitiu a Noé e a seus filhos e a sua descendência a comer carne, embora que Ele fez ali uma grande restrição. Agora nós vamos ver biblicamente o que foi que aconteceu com essa idade das pessoas depois que passaram a fazer o uso da carne como alimento. Na outra coluna, Gênesis 11, verso 11. Antes de nós lermos Gênesis 11, 11, os irmãos recordam que Noé tinha 3 filhos. Quais eram os nomes? Obrigado, é isso mesmo. Sem, Cão e Jafé. Vamos ver então quantos anos viveu Sem. Gênesis 11, verso 11. Quem quer ler, meus irmãos? Pode ser criança, pode ser jovem. Ali a filhinha pode ler, filhinha. Gênesis 11, 11. Ela está com vergonha de ler, né? Então, aqui fala que Sem viveu quantos anos? 500 anos, né? Vamos um pouquinho abaixo. O verso 13, 11, verso 13, uma outra pessoa. Então, Arfaxade viveu 403 anos. Irmãos, interessante, né? Noé viveu 950. O filho viveu bem menos. O Arfaxade, 403 anos, né? Agora, meus irmãos, vamos ver um pouquinho à frente, o verso 17, o Éber. Quem quer ler? Éber. 11, 17. Quanto? 430 anos. Viveu muito ainda, né? Vamos ver o Peleg, verso 19. Verso 19. Então, quem quer ler? Observe, então Peleg viveu 209. Os irmãos estão percebendo o que ali? O que está acontecendo? Está só caindo, né?
né? Então Peleg viveu 209 anos. Vamos ver um outro personagem, 11:32, Terá, pai de Abraão. Gênesis 11, verso 32. Quantos anos viveu o pai de Abraão? Quem quer ler? Desculpe, um outro pode ler? 11:32. O pai de Terá, o pai de Abraão. O pai de Abraão viveu quantos anos, meus irmãos? 205. Vamos ver o filho, Abraão. Vamos ver quantos anos Abraão viveu. Alguém pode ler? Gênesis 25, verso 7 e verso 8. Quantos anos viveu Abraão? Irmãos, aqui Abraão morreu quantos anos a menos que o pai, Mondeleg? Quantos anos, Marçal? 30 anos. Abraão morreu 30 anos menos que o pai, né? E ali diz na Bíblia da irmã que Abraão morreu como? Morreu em boa velhice, farto de quê? De dias. Mas viveu bem menos que seu pai, né? Então, Abraão viveu essa idade. Vamos ver o seu neto, né? Jacó, Gênesis 47, verso 28. Quem quer ler para mim, por gentileza, meus irmãos? Né? A mente só está no texto, mas não está aqui lá diz, né? Alguém pode ler bem alto. Gênesis 47, verso 28. Pode ler, irmão Marcos. Achou. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Só que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. 147 anos. Então, o neto viveu bem menos que o avô, né? Quase 30 anos menos, né? Irmãos, agora vamos ver o filho de Jacó. Acho que é o penúltimo, tá, meu irmão? Prometo. Penúltimo na idade, né? José, Gênesis 50, verso 26. Quantos anos viveu José? Alguém vai ler. Pode ser jovem, né? Menos de 100 anos. Né? Ok, aí está ótimo. Ele falou o quê? Obrigado, Neném. José viveu 110 anos. Bem menos que o pai, né? Irmão, eu prometo agora, é o último agora. Nos dias do rei Davi, qual era a média de vida? Salmos 90, verso 10. Quantos anos vivia uma pessoa, em média, nos dias do rei Davi? Qual era a média? Quem quer ler? Salmos 90, verso 10. Isso, muito obrigado, minha irmã. Então, os salmos que ela leu, né? Pode escrever 90, 70, 80, né? Pode escrever as duas, 70, 80. Então, Davi falou assim, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegarem aos 80, diz que o melhor deles, como é que está a pessoa aos 80? De canseira e enfado. Está cansado, né, irmão Marcos? Está lá, meu reumatismo. Né, Manjuca? O Manjuca deu risada, né, Manjuca? Né? A Manilda, né, Manil? A mãe também deu risada ali, né? Mas chega um pouco cansado, né, Manjuca? Com 70, 80, um pouquinho. Amém! Louvado seja Deus, né? Tem uns, lá Isaías fala, né? Os que confiam no Senhor. Não. Lá diz que renova suas forças e tal, né? Isso. Amém por isso, irmãos. A mãe velha está com 106, né? Queridos irmãos e amigos, os irmãos olhando ali pela média de vida das pessoas, os irmãos viram que decaiu muito. Aqui, meus irmãos, é um fato evidente. Aqui tem um antes e um depois. Antes de fazer da carne como alimento, a média de vida era 900 anos. Mas depois que Deus permitiu
a média de vida, a expectativa de vida, ela foi diminuindo. Queridos irmãos e amigos, o nosso Senhor Jesus, Ele quer que nós vivamos, não apenas 70 anos, 80 anos, nem 900 anos. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e que mais? E vida em abundância. Queridos irmãos e amigos, num outro dia nós vamos dar sequência nesse estudo, mas que Deus venha dar sua graça, venha dar força, para que nós possamos de fato compreender a palavra de Deus e voltar para as origens, comer aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele determinou, para que possamos ter saúde. Devemos de comer não para satisfazer o nosso apetite, mas como foi lido do início: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quem? Para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.